assistência à saúde. Vou falar de maternidade agora. Situação de maternidade no cárcere, vou voltar aí. Situação de maternidade no cárcere, eu acho que tem alguns elementos para dizer. Primeiro, que o mínimo legal é tratado como máximo. Então, as mulheres, pela LEP, né, podem ficar com os filhos de 6 meses a 7 anos, o que é estranhíssimo, esses 7 anos, né? Como é que se mantém uma criança no cárcere 7 anos? Parte do pressuposto que as pessoas vão ter penas mais altas do que 7 anos. Nunca consegui entender esses 7 anos. A Ana Gabriela, inclusive, vai fazer uma pesquisa sobre isso agora. Mas os 6 meses, na verdade, é considerado o máximo nos estabelecimentos prisionais. Na grande maioria, as mulheres podem ficar com as crianças por até 1 ano, mas na maioria são 6 meses. No Rio de Janeiro, a gente entrevistou várias mulheres, né, numa situação muito, muito peculiar. Essas mulheres foram nos receber para a pesquisa Dar a Luz na Sombra. A diretora as preparou, estavam todas com a mão nas costas, olhando para baixo, grávidas, enfileiradas, esperando a visita das pesquisadoras. A gente quase morreu do coração, todo mundo chorou eu, chorou Ana, choraram as mulheres, e a gente falou, não dá para entrevistar pessoas desse jeito, né, todas enfileiradas, olhando para baixo, grávidas, olhando para a gente. Mas nessa conversa a gente fechou uma coisa que vinha como hipótese forte na pesquisa, mas que essas mulheres achavam o tempo de 6 meses muito pouco. Que né, eu não tenho filho, não sei, mas 6 meses é quando, né, e começa a haver uma interação muito maior, o bebê, né, começa a responder a voz, começa a ter, né, o laço começa a aparecer, né, esse laço que é social, que é formado desde o nascimento, etc. Ele começa a se fortalecer ali, e é a hora que essa criança é retirada da mãe. Eu vou fazer só outro parênteses aqui, que assim, eu não estou falando de paternidade e cárcere, porque eu não sei falar sobre isso, mas é um assunto que a gente também precisa aprender a falar a respeito, porque a gente o tempo todo reforça que o filho é da mãe quando a gente fala em maternidade e prisão, né? A gente tem que problematizar isso, porque os pais são pais, né? E a gente não pode perder isso de vista. Eu estou falando de maternidade, que é a pesquisa que eu fiz, que é o assunto que eu trato, mas só para fazer a ressalva de que eu não esqueci que os filhos são também dos pais. Bom, quando essas crianças são retiradas da mãe, eu e a Ana, a gente deu um nome para isso de hipo e hipermaternidade. O que é isso? A hipermaternidade a partir do momento em que o bebê nasce, essa mulher tem que ser mãe 24 horas por dia na prisão. A cadeia para. Então, se ela estava estudando, ela para de estudar. Se ela estava trabalhando, ela para de trabalhar. Se ela estava fazendo curso de qualquer coisa, ela para de fazer o curso de qualquer coisa. Ela sai do espaço, né, do convívio prisional e é colocada nesses espaços, casa-mãe, casa-bebê, cantinho feliz, alguns nomes que a gente encontrou. E aí ela vira mãe 24 horas por dia. Eu não sou mãe, mas eu imagino que ser mãe 24 horas por dia deve ser desesperador, né? E ser mãe 24 horas por dia num lugar que tem outras mães sendo mães 24 horas por dia, com outros vários bebês. Imagina que inferno não é esse lugar? É desesperador, né? Tipo, imagina, bebê chorando o dia inteiro. No Rio, é um quarto coletivo. É um quarto juro, assim, é uma sala bem maior do que essa, que tem, assim, umas 50 camas e uns 50 berços. E o berço, ele é feito, né? Nunca vou esquecer isso, é uma cama de metal que já tem um berço do lado, é tipo um desenho assim. E aí tá o berço aqui e a mulher aqui. Então, o primeiro bebê que chora na madrugada acorda todos os outros bebês e todas as outras mães. E é assim por 6 meses. Beleza, vivenciou isso. 6 meses depois, tchau. A criança é retirada. Para aquelas que têm família, né, a criança vai para as avós, em geral, mais uma vez precarizando a vida de mulheres, porque muitas dessas avós trabalham, onde vai pôr essas crianças, né? É muito difícil ir para os pais. Os pais, em geral, estão presos também. Então, vai para as avós. Beleza. Essas ainda têm a possibilidade de convívio com suas crianças. No entanto, aquelas que não têm família, ou que a família não quis ficar com as crianças, a criança vai para um abrigo.
Então, na Dar à Luz na Sombra, a gente encontrou um caso de uma mulher no Butantã, né, nesse lugar que é semi-aberto, que ela tinha a malinha da filha feita, pronta, e todas as noites, e ela tinha escrito uma cartinha dizendo como ela esperava que a filha fosse criada, do que a filha gostava de comer, que carinho que a filha gostava, que música a filha gostava de ouvir, como é que era, né, o cuidado dela com essa filha, como a filha gostava de tomar banho, detalhes. Ela conta nessa cartinha e tinha a malinha pronta com essa cartinha dentro. Todo dia, quando dava 5 da tarde, ela respirava aliviada, porque ela ia poder ficar mais um dia com a filha, porque o oficial de justiça não tinha chegado naquele dia para levar a filha. E ela falava assim pra gente: eu queria muito saber onde é esse lugar que a minha filha vai. Como é esse lugar? Como é a caminha que ela vai dormir? Quem são as tias que vão cuidar dela? Né? Só que sequer essa mulher que estava no semi-aberto pôde ir visitar o abrigo para o qual a filha dela ia. E a gente depois veio a descobrir que essa mulher o bebê poderia ter ido para uma família expandida, não teve um trabalho de apuração pelo corpo multidisciplinar do Butantã para, de fato, encontrar essa família. Então ainda tinha essa. E aí a gente chama isso de hipomaternidade, que é a retirada da criança da mãe. Mas por que a gente não chama de nula maternidade? Por razões óbvias, porque a maternidade continua existindo, né? A lembrança, o corpo, o leite, dificilmente elas saem no mesmo dia e voltam para o raio comum, elas ficam lá até esperar o juiz permitir o retorno para o raio comum, então elas ficam vivendo no mesmo lugar onde elas viviam com o filho, mas agora sem o filho. Tomam remédio para secar leite, né, quando tem. Então, assim, são inúmeras as violações vivenciadas por essas mulheres que dão à luz na prisão. Eu vou pular isso aqui porque eu quero chegar numa parte boa, que é o seguinte. Essa pesquisa Dar à Luz na Sombra, ela nos deixou muito triste, a minha e a Ana, porque a gente encerrou a pesquisa junto com o golpe e junto, então, com o fim da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Com isso, a pesquisa não foi publicada e muitas das nossas propostas não puderam ser encaminhadas, porque a ideia do Pensando Direito era justamente alimentar a SAL, né, de ideias para projeto de lei, para alteração legislativa ou mesmo para produção de políticas públicas. Então a gente ficou muito triste com o fim da pesquisa, porque a gente tinha uma sintonia muito legal com a equipe da SAL e uma possibilidade muito grande de que coisas que a gente propôs ali fossem encaminhadas e não foram, né? Não foi possível. E aí, bom, a gente adiante, né, discutindo o tema, essa questão da maternidade e prisão foi cada vez mais vindo à tona, muitas pesquisas de qualidade sendo feitas no Rio de Janeiro, na Bahia, muitos dados sendo produzidos, e foi quando a Heloísa Machado, que é advogada do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, do qual eu faço parte também como advogado, o CADU, falou: vamos fazer um HC coletivo para todas as mulheres, mães, presas provisórias que estão vivenciando a prisão ilegalmente, porque estão vivenciando a prisão ilegalmente, como eu já disse. E aí a Heloísa, né, tem uma super cabeça de litigância estratégica, junto com a Nathalie também, Fragoso, que uma super advogada, comigo, com a Ilha, com o André, com todo o coletivo do CADU, a gente começou a pensar. E a Heloísa montou uma tese junto com a Nathalie de possibilidade do HC coletivo. Foi o primeiro HC coletivo... tô dando spoiler aqui, mas... a gente entrou com o HC, então, no dia 8 de maio de 2017, com dados, né? O HC foi todo pautado na pesquisa Dar à Luz na Sombra e em outras pesquisas que traziam dados sobre o sistema prisional. Então, por isso que é tão importante fazer o que a Dina fez, o que a gente fez, que é entrar no cárcere, que é conseguir produzir dados, que é conseguir levantar, né,
levantar, vir à tona, trazer à luz essas violações nesses espaços, porque elas podem sim. E aqui eu acho importante falar isso para o público de defensores e defensoras, que assim, elas devem virar insumo para ações judiciais, e não individuais, coletivas. Tem uma potência muito grande nas ações coletivas, né? Então a gente entrou com a HC justamente pegando o ensejo da liberdade da Adriana Anselmo, que era a esposa do Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. Então a gente aproveitou a liberdade da Adriana Anselmo e falou, bom, é agora, por que a Adriana Anselmo pode ser solta e a mulherada negra que está lá não pode, né? O que está acontecendo aqui? E aí, bom, a gente caiu com a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, foi votado então no dia 20 de fevereiro de 2018, e naquela semana teve um fato também muito importante, que foi o oposto da Adriana Anselmo, foi o caso da Jéssica, que deu à luz no carnaval, no hospital penitenciário, mas voltou no mesmo dia com um bebê para uma cela numa cadeia horrorosa, que foi pega com maconha. Não sei se vocês lembram desse caso, foi no começo desse ano, no carnaval desse ano aqui em São Paulo. E esse caso, né, apareceu na mesma semana em que o HC foi votado, e o ministro Ricardo Lewandowski, junto com a segunda turma do STF, concedeu a ordem de HC coletivo A, né, e aí eu leio para vocês. Sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças com até 12 anos sob a sua guarda ou pessoa com deficiência, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes, ou ainda em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes. Né? Quem está acostumado a lidar com o sistema de justiça criminal já pode imaginar o que esse excepcionalismo abarca, né? O planeta. Mas a gente chega lá. Mas o que foi muito poderoso aqui? Primeiro, o voto do Lewandowski, eu recomendo que todo mundo leia, porque ele traz não só, né, a possibilidade, isso é muito importante, a viabilidade do HC coletivo. Então foi reconhecido, foi o primeiro HC coletivo da história, um HC coletivo que, né, tem o potencial, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, de, olha só, pelos dados do DEPEN, 14.750 mulheres presas à época faziam jus ao HC, ou seja, né, coletivo quer dizer 15 mil mulheres. Isso sem contar as mulheres que deixaram, né, e que estão deixando de entrar por causa nas custódias, né? Então a gente não tem a dimensão desse dado. Mas calma, não foram as 15 mil que saíram. O que a gente tem aqui, então? O voto é um voto muito inovador no que diz respeito ao processo, né, a possibilidade do HC coletivo, mas o voto também, né, levando em consideração o estado de coisas inconstitucional, levando em consideração todas as violações que foram reiteradas e enumeradas pelo voto, concedeu-se então a ordem e expandiu-se para as meninas da Fundação Casa, né, que a gente inclusive não tinha pedido, foi algo que veio com os amigos do Alana e de outros parceiros. E, né, eu acho que mais interessante ainda expandiu-se dentro desse marco de até 12 anos e a possibilidade então de que essas mulheres fossem a regra é a liberdade provisória, mas que, enfim, em não se entendendo pela liberdade provisória, que ao menos se entendesse pela prisão domiciliar. Bom, teve a turma do contra, um monte de parceiro progressista criticando o HC, dizendo que isso aí era um absurdo, que a gente estava mandando as mulheres para prisão domiciliar. Só quem não conhece a prisão fala isso, porque quando a gente visitava a prisão na Dar à Luz na Sombra, a gente falava várias vezes, a diretora falou que vocês têm acesso aqui a NAN, que é um leite, né, a fraldas Pampers, a coisas Johnson, né? Então elas dizem que vocês estão muito bem aqui, melhor do que em casa.
E as mulheres nos diziam, é verdade, a gente tem pediatra, nutricionista, fralda pamper, leite NAN, tarará. Aí a gente perguntava, e onde você gostaria de estar? Em casa. É óbvio, quem quer estar na prisão? A prisão é utilizada como política social pelo judiciário. Várias decisões são fundamentadas, a manutenção da provisória é fundamentada dizendo que o fato de existir um espaço específico para a maternidade na prisão faz daquele espaço um espaço melhor do que a rua. Passa uma noite na prisão, juiz. Né? Quem quer passar a noite sentindo aquele cheiro, né? Sentindo aquele medo, vivenciando as violações daquele espaço? Sabe, uma falta de conhecimento absoluta de quem diz isso. Então, assim, a domiciliar, ela não é o mundo ideal? Não é. Mas, no caso a caso, a gente tem visto, inclusive, defensores, defensoras, advogados conseguindo balizar a domiciliar. Então, assim, olha, domiciliar, mas a mulher pode sair para trabalhar. Né? Então é isso, exige um esforço também de não tratar isso na baseada, né? Como é que no caso a caso consegue se fazer domiciliar não ser, né, mais um tipo de prisão, né? Apesar de ser muito melhor do que a prisão, pelo que as mulheres sempre nos disseram. O que a gente tem de dados hoje é que a gente tem aproximadamente 3.000 mulheres no total, 3.500 mulheres soltas, que já estavam presas, desse universo de 15 mil. A gente já recebeu dados de 4.000, isso é muita gente. Como disse um amigo meu, vocês soltaram mais gente que o Toron, esses escritórios de advocacia vão soltar na vida, né? É muita gente, né? É pouca perto dos 15 mil que poderiam sair, mas a gente também não tem dados de quantas deixaram de entrar via custódia. É muita gente. Se fosse 500 era muita gente, se fosse 200 era muita gente, pensando que qualquer prisão né? Qualquer exercício de maternidade em situação prisional é vulnerável. Qualquer prisão de mulheres desmantela laços de convivência familiar, também de homens. Então, assim, isso aqui foi uma coisa muito bem sucedida. O que eu acho importante é que, para além do HC, a gente pense mais de forma coletiva em como é que a gente pode, usando o sistema de justiça, usando o sistema legal, usando a legislação, criar armadilhas, né, justamente para esses que não cumprem a lei. No caso do excepcionalíssimo, a gente demandou, né, o CADU peticionou no HC, justamente questionando tantos casos, né, tantas mulheres. Eu tenho um colega que dá aula comigo na universidade que ele, olha, me encontra na sala dos professores, fala, ele é desembargador, ele fala, olha aí a mocinha do HC. Eu falei, olha aí o juiz que não cumpre. Né? Mas vejam vocês, como excepcionalíssimo, considerava-se tudo. Começou a se considerar, por exemplo, mulher que trafica dentro de casa. Excepcionalíssimo, não pode voltar para casa, porque trafica dentro de casa, não pode voltar para casa. Pesquisas e pesquisas mostram que essas mulheres vendem Avon, esmalte, batom, Tupperware e maconha. A Natália Lago, né, que é uma pesquisadora, entrevistou uma mulher que ela falava assim, não, eu vendo Avon, eu vendo Tupperware, eu vendo maconha, eu vendo Havaianas, é isso, faz parte da complementação de renda. Só quem não conhece o Brasil, né, só quem não conhece o Morrinho, só quem não conhece as periferias do Brasil acha que isso é muito perigoso, sabe? Então, bom, aí a gente questionou o excepcionalíssimo, e aí eu recomendo que vocês leiam a decisão do ministro Lewandowski novamente, né? Não vou ler aqui para vocês, mas ele pontua que tudo isso não é excepcionalíssimo, né? Ele pontua que excepcionalíssimo não é entrar na prisão com droga, excepcionalíssimo não é vender droga em casa. Aliás, que a grande maioria das coisas relacionadas a tráfico não é excepcionalíssimo. Então ele está mais uma vez falando, juiz, né, juíza, veja bem,
isso aí que você está considerando excepcionalismo é o corriqueiro do sistema de justiça criminal. Excepcionalismo é a mãe que tortura o filho. Excepcionalíssimo é uma violência absurda contra a criança. Excepcionalismo é isso, né? Uma situação de violência doméstica, isso é excepcionalismo. Então eu recomendo que, inclusive, isso seja já utilizado por vocês nos pedidos de vocês, essa nova baliza do que é o excepcionalismo. E aí, para fechar, gente, quando a gente fez a Dar à Luz na Sombra, muitas mulheres falavam assim pra gente: para que isso vai servir? Para que vai servir essa pesquisa que vocês estão fazendo? Para que me convence a perder meu tempo conversando com duas minas brancas da academia que enchendo meu saco na prisão? E o que vocês estão fazendo aqui? Né? E aí a gente sempre dizia: olha, sinceramente, para você isso não vai fazer a menor diferença, porque muito provavelmente a gente torce para que você já esteja muito fora daqui, muito longe, quando alguma coisa, algum resultado dessa pesquisa for colocado em prática. Mas para outra mulher que entrar, isso vai fazer diferença, né? A gente sonha que os resultados, as sugestões dessa pesquisa mudem muita coisa nesse espaço. E aí eu termino, né, com isso aqui, que era, né, justamente para que vai servir. Não sei se vocês conseguem ler, mas é o meu WhatsApp para Desirê. Eu pedi autorização para usar, mas é meu WhatsApp para Desirê no dia em que a ordem do HC foi concedida. A Desirê, esse caso, né, dessa mulher que foi presa com as 14 pedras de crack, hoje em dia, ainda bem, com apoio muito forte da Defensoria, de vários órgãos, da militância, do IPTC, da mulherada organizada. Desirê não vai ser presa, conseguiu o HC dela e agora, enfim, o caso foi resolvido da melhor maneira possível. Mas, inclusive, recomendo a Desirê como a melhor doceira dessa cidade, assim, em todos os bolos de festa que eu faço, a Desirê que faz é maravilhosa. Desirê Mendes, ele tem lá no Instagram, que ela é um arraso. E eu mandei pra ela isso aqui, né, mandei um áudio, não dá pra reproduzir, mas contando do HC. E aí ela falou: eu vi, chorei muito, parabéns, Buca, meu apelido. Eu que deixo um beijo imenso, cheio de carinho e muito emocionado. Parabéns, obrigada. Recebi esse habeas corpus coletivo como se fosse meu também. Né? Então isso é lindo, cara. Pra que isso vai servir? Vai servir para outras mulheres, né? E a Desirê foi uma das nossas entrevistadas. Então, a potência da gente, enfim, a gente não pode produzir dado por produzir dado pra eu ter no meu Lattes um monte de coisa, pra eu achar que, né, pra gente se nutrir, pra ter diploma, pra encher a gaveta de papel. A gente tem que produzir pesquisa pra intervenção, a gente tem que produzir pesquisa para que isso seja utilizado pra gente, né, combater, pra gente lutar contra a desigualdade, contra a violência, que é esse mundo que a gente vive, que é esse sistema prisional que a gente tem aqui e em outros lugares. Então, né, eu encerro com essa frase da Audre Lorde, que é: não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira. E aqui tem as referências bibliográficas, posso depois deixar com vocês e enfim, o Nudem passa para quem se inscreveu no evento. E é isso, meu e-mail tá aqui, obrigada, gente. Obrigada, Bruna. Suas pesquisas sempre são uma referência aqui pra gente na Defensoria. Fazem desde o mestrado, o doutorado, agora que estava fazendo também, teve um grande diálogo com a Defensoria. E principalmente essa questão das mulheres encarceradas que são mães, né? Acho que a gente podia abrir para quem quiser, né, fazer alguma colocação, alguma pergunta. Alguém? Quer vir aqui? Pode falar. Só para usar o microfone, porque depois esse evento vai passar no YouTube da Defensoria aí para as pessoas poderem acompanhar, tá? Oi, na verdade minha pergunta é para a Bruna, a respeito dessa questão de separação, né, da criança da mãe. Para mim não existe pena mais cruel que essa. E eu não sei se já se tentou, de alguma forma,
ou se já se pensou, numa medida coletiva justamente para atacar esse problema. Para proibir que a criança seja tirada da mãe, né, aos 6 meses. É muito cedo. E agora, não sei se teria mais condições, que as prisões estão com menos mulheres nessa situação, né, com a depois do HC coletivo e tal. Então, não sei se já se pensou nisso com base na proibição de penas cruéis, ou se alguém já tentou alguma coisa nesse sentido. Que eu saiba, não, e eu acredito que não. Eu nunca vi. O que eu sei é que tem um movimento de algumas gestoras prisionais que tentam expandir para 1 ano o prazo. Então, em Minas Gerais tem o prazo de 1 ano, tem alguns estados que agora eu não me lembro exatamente quais são, mas não tem nenhuma movimentação nesse sentido. Eu acho que, inclusive, a Dar à Luz na Sombra traz elementos, e as outras pesquisas, a pesquisa da Fiocruz no Rio, traz elementos para sustentar uma ação voltada para isso. Porque, assim, eu acho que o grande desafio hoje é como a gente consegue expandir, porque, assim, o argumento para a prisão... O argumento para a prisão provisória, ele é bem redondo, né? O argumento para as mulheres já condenadas é mais difícil de ser construído, mas eu acho que é possível expandir o HC para elas. A gente, né, precisa fazer isso, precisa fazer esse movimento, porque aí sim, né, vai ter uma redução ainda maior dessa porta de entrada. Estamos tentando, mas faz... É muito, né? Usar por analogia, talvez quebrar a cabeça para fazer alguma coisa coletiva que dê conta. Mas nesse argumento também poderia entrar, né? De alguma maneira pensar nisso, para as mulheres que ficarem, que pelo menos exista, né, o cumprimento de um tempo diferenciado, que não de 6 meses, né?